Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe, bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai estar trazendo um assunto que não é tão legal, que é sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia. Eu sou o Hugo e estaremos falando do que causou a guerra, né? Então se já curtiu o tema do vídeo, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder os próximos, estamos trazendo vídeo toda semana e vamos lá! Bora lá! Entre as principais razões apontadas estão a expansão da OTAN pelo leste europeu, a possibilidade de adesão da Ucrânia à aliança militar, a contestação ao direito da Ucrânia à soberania independente da Rússia e o desejo de Vladimir Putin de restabelecer a zona de influência da União Soviética. Por um lado, a Rússia diz querer impedir o que classifica de cerco à sua fronteira com a possível adesão da Ucrânia à OTAN, aliança militar de 30 países que se expandiu pelo leste europeu, incluindo hoje 14 países do ex-bloco comunista. Putin acusa ainda, sem provas, o governo ucraniano de genocídio contra ucranianos de origem étnica russa, que vivem nas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. Ele alega que a invasão tenta desmilitarizar a Ucrânia, o que pode servir de justificativa para uma eventual disposição do governo atual ucraniano. Por outro lado, a Ucrânia e outros observadores veem na guerra uma tentativa da Rússia restabelecer a zona de controle e influência da antiga União Soviética, algo visto como desrespeito à soberania ucraniana, que deveria ter o direito de decidir seu destino e suas alianças. Os ataques da Rússia à Ucrânia na madrugada desta quinta-feira, dia 24, deixaram mortos, feridos e estimularam a fuga da população para outros países. Outros países da Europa e dos Estados Unidos anunciaram mais sanções à Rússia e a tensão aumentou ao longo do dia no mundo todo. Desde novembro do ano passado, a comunidade internacional debate as ameaças de invasão russa na Ucrânia, em uma discussão que envolve herança histórica e cultural e lembra conflitos da época da Guerra Fria. Hoje, pontos não resolvidos foram usados como justificativa para o ataque militar. Com capital em Moscou, a União Soviética foi um país que existiu entre 1922 e 1991. Foi criada após a Revolução Russa de 1917, quando Vladimir Lenin e o partido bolchevique derrubaram a monarquia russa e instalaram a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na época da criação da OTAN, a resposta dos soviéticos foi a criação do Pacto de Varsóvia, que funcionaria de forma semelhante ao grupo ocidental, com apoio mútuo entre os integrantes. Polônia, Alemanha Oriental e Bulgária foram alguns dos países que participaram. O Pacto de Varsóvia foi encerrado junto com a dissolução da União Soviética no fim de 1991. A OTAN, que conta com os principais países do Ocidente, como o Reino Unido, Alemanha e França, existe até hoje e ficou partidos orientais próximos da Rússia ao longo da última década. A OTAN estava negociando a inserção da Ucrânia no grupo. Em dezembro do ano passado, o presidente russo Vladimir Putin já ameaçava um confronto caso as conversas não parassem. Putin vê suas ações como defensivas, pois a entrada da Ucrânia para um bloco abertamente hostil à Rússia, como a OTAN, deixaria a Rússia encurralada geopoliticamente. Diante dessa aproximação, o clima começou a esquentar no fim do ano passado, quando Rússia e Estados Unidos começaram a mobilizar tropas para as regiões de fronteira da Ucrânia e países do Oriente. Putin ameaçava dar apoio a movimentos separatistas em cidades com fronteira com a Rússia. Reconheceu a independência das regiões Lugansk e Donetsk, onde há a maioria de etnia russa, o que elevou a tensão do embate. Logo depois, Biden fez pronunciamentos dizendo que a Rússia atacaria a Ucrânia a qualquer momento. A previsão se confirmou quando o presidente russo anunciou o que chamou de Operação Militar Especial. Diversas regiões ucranianas foram bombardeadas. Para entender o ataque, também é preciso olhar para a história. O envolvimento da Rússia com a Ucrânia vem do século XIX, pois os dois países consideram ter um elo ancestral. A Rússia de Kiev, uma confederação de tribos eslavas do leste europeu, Kiev, hoje capital da Ucrânia, chegou a ser capital da Rússia. Esse passado explica o argumento de um só povo, usado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, para questionar a autonomia da Ucrânia. No fim da União Soviética, os russos ficaram sem a Ucrânia e sem a Crimeia. A Ucrânia se declarou um país independente e a Crimeia virou uma república autônoma. Disputas pela presença militar e uso dos portos na península seguiram. Em 2014, a tensão tomou novos rumos na Ucrânia. Manifestantes foram às ruas em Kiev e fizeram com que o então presidente ucraniano Viktor Yanukovych renunciasse, enquanto batalhavam por uma aproximação com países da União Europeia, e não mais com a Rússia.
Um governo interino assumiu o poder do país, foi reconhecido pelo governo dos Estados Unidos e novas eleições foram realizadas. As relações entre Rússia e Ocidente são tensas na região da Ucrânia desde então. Ucranianos rebatem também a tese de que a Ucrânia é um país artificialmente criado pela União Soviética. O presidente russo, Vladimir Putin, costuma citar a origem compartilhada de russos, ucranianos e bielorrussos no estado medieval de Kiev russo, fundado no século IX, como prova de que esses povos são indissociáveis. Mas ucranianos argumentam que a origem comum não se sobrepõe aos séculos em que a identidade ucraniana se desenvolveu de forma independente, incluindo a invasão por diferentes povos e desenvolvimento de idioma próprio. E o conflito entre exército e cidadãos pró-Ucrânia e pró-Rússia se mantém ativos até então. Então galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com a galera. E a gente pode estar trazendo também mais vídeos sobre guerra, tipo a Segunda Guerra Mundial e tal. Então é isso, até a próxima. Valeu!